O verdadeiro amor não pode ficar encoberto. Um testemunho pessoal. Parte 4. Os recursos estavam se esgotando, e agora? Deuteronômio 28, 1 a 2, 12. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Tempos após minha saída do trabalho, os recursos financeiros estavam se esgotando, enquanto eu continuava orando e pedindo ao Senhor a direção que deveria seguir. Certo dia, recebi uma visita de 2 amigas que me convidaram para trabalhar em casa, fabricando cartões em papel vegetal. Apesar de não ter nenhuma habilidade com trabalhos artesanais, comprei o material e começamos a trabalhar juntas. Passados alguns meses, as 2 ficaram impossibilitadas de continuar, e eu fiquei com todo aquele material sem saber fazer quase nada. Tenho certeza de que Deus usou a vida delas para abrir um caminho de oportunidade para mim, a fim de que eu pudesse ter uma renda trabalhando em minha própria casa. Então orei ao Senhor pedindo a sua ajuda. Lembro-me nitidamente da manhã em que comecei a fazer 2 blocos coloridos com uma capa em papel vegetal, com um desenho e a frase "Jesus te ama". No mesmo dia consegui vendê-los e assim pude comprar mais materiais. A cada dia o Senhor me habilitava e me dava criatividade para o trabalho. Em pouco tempo eu já fazia blocos, convites de casamento, lembranças, livros de assinaturas para eventos e outros produtos. Houve ocasiões em que os pedidos eram tantos que os meus familiares e algumas amigas vinham me ajudar na confecção das artes. E Deus continuava a me abençoar e a suprir minhas necessidades. Talvez você se surpreenda, mas durante 6 anos nossa família foi sustentada com esse trabalho. Foi um tempo muito precioso, pois conseguia gerar recursos e, ao mesmo tempo, acompanhar o crescimento dos meus filhos, orientando-os e participando de suas vidas, mas principalmente semeando a palavra de Deus em seus corações. Sou muito grata ao Senhor por ter me dirigido a abrir mão do meu trabalho por um período para cuidar dos meus filhos. Foi um investimento na vida deles, que não tem preço e cujos frutos são colhidos até o dia de hoje. Chamada a uma vida mais simples. Deuteronômio 8, 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Muitas vezes Deus nos conduz a um deserto para ver o que há em nossos corações. Dizemos que temos fé, mas ao mesmo tempo estamos apoiados em vários pontos de sustentação: o dinheiro, o trabalho, a conta bancária, nossos bens, o plano de saúde, a poupança, as pessoas ao nosso lado, entre tantos outros apoios. O que eu percebi com essa experiência é que, pouco a pouco, esses pontos foram sendo removidos da minha vida. Então eu precisei depender totalmente da confiança no meu Pai Celestial. Foi um período de 6 anos no qual pude experimentar o que realmente significava viver pela fé. Eu estava matriculada na Escola do Espírito Santo e aprendi muito com esse maravilhoso professor. Ao longo de todos esses anos, foi um tempo de sinais e maravilhas, uma das melhores fases de aprendizado em minha vida. Todo dia eu dependia do maná que Deus enviaria. Como consequência desse aprendizado, meus valores sofreram uma grande transformação durante esse período. Aprendi que o deserto é um lugar de dependência total e eu estava disposta a obedecer a Deus nesse processo, mesmo que isso me custasse uma vida mais simples e regrada. Durante todo esse tempo, nunca houve um dia que o pão faltasse em minha mesa. Minhas despesas mensais foram pagas fielmente, pois quando Deus nos manda fazer algo, Ele garante a nossa sobrevivência. Todo sacrifício era válido,
para que eu pudesse acompanhar o crescimento dos meus filhos e, acima de tudo, obedecer ao Senhor. Precisei fazer ajustes, como colocar as crianças para estudar em uma escola pública. Não tínhamos mais plano de saúde e passamos a depender do sistema público. Houve dias em que as crianças estavam doentes e a minha única opção era usar a fé, e o Senhor as curava. Como ex-gerente de banco, sempre gostei de comprar roupas de qualidade, mas nessa época eu comprava roupas geralmente no bazar da igreja, e Deus sempre separava roupas novas para mim. Experiências sobrenaturais. Certa vez eu recebi uma encomenda de cartões em papel vegetal, mas o cheque do pagamento desse trabalho só seria depositado em minha conta no outro dia. Eu precisava comprar alguns alimentos para as crianças levarem para a escola na manhã seguinte, mas não tinha dinheiro naquele momento. Então me ajoelhei no meu quarto por volta das 7 da noite. Comecei a orar a palavra em Mateus 19:29 e tomei posse dela para mim. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Após 1 hora a campainha tocou. Era um dos meus irmãos, que estava no mercado fazendo compras e sentiu vontade de trazer algumas coisas para as crianças. O detalhe é que isso nunca havia acontecido antes e nunca mais voltou a acontecer. E para minha surpresa, tudo que eu precisava para as crianças estava nas 2 sacolas que ele trouxe para mim. Logo depois que ele saiu, fui para o meu quarto chorar por ver a fidelidade de um pai que nos ama e supre todas as nossas necessidades. Neste exato momento, enquanto escrevo essas palavras, as lágrimas de gratidão correm pelo meu rosto. Eu o amo, Senhor. Outra experiência que me marcou bastante foi quando precisei de um tratamento dentário. Havia feito orçamento com o dentista, mas não tinha um recurso naquele momento. Orei e descansei em Deus. Alguns dias depois, saindo do meu prédio, encontrei uma amiga cristã que me disse: "Tenho algo para você que o Senhor me disse para lhe dar", e me entregou um envelope. Ali estava exatamente a quantia que eu precisava para fazer o tratamento. O que Deus fez foi tão incrível que eu fiquei como quem sonha, pois quando estamos no centro da vontade de Deus, milagres acontecem.